Nós estamos expondo o Evangelho de Lucas e hoje nós vamos ouvir da palavra do Senhor a porção que está no capítulo 5, a partir do verso de número 33 até o verso 39. Lucas 5, de 33 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: Disseram-lhe eles: os discípulos de João, bem assim o dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de pano de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Oremos. Deus amado, Pai bondoso e gracioso, nós te damos graças, porque só o Senhor é digno de louvor, só o Senhor é digno de toda a majestade. Ó Deus Santo, o teu caráter santo faz com que nós nos dobremos diante do Senhor em adoração. Te agradecemos por esta palavra bendita, inspirada a Lucas e que hoje temos aqui. Que possamos, ó Deus, ser edificados por meio dela. Essa é a nossa oração, na mediação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando se tem algo novo, como olhar para o que é velho? Essa semana eu estava vendo um vídeo no YouTube falando acerca de uma fazenda próxima a Pirenópolis, uma fazenda de 200 anos, em que conserva 70% da sua originalidade. E eu fiquei imaginando, me deu vontade de conhecer aquela mesa que está lá há mais de 200 anos, com as suas gravações, com os seus detalhes. E eu fiquei pensando acerca do novo e do velho. Em 1948, os Jogos de Verão em Londres, uma espécie dos Jogos Olímpicos, contou com a apresentação de bandas militares e o ponto alto da apresentação, naquela abertura daqueles Jogos, foi uma salva de tiros de canhão de 21 tiros e a soltura de 7.000 pombos. Esse foi o espetáculo daqueles Jogos de Londres no verão. Em 2012, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, também em Londres, ela contou com uma duração de 3 horas e foram gastos 42 milhões de dólares com várias apresentações de bandas de rock. E eu fiquei me perguntando, por que não fazer uma apresentação nos Jogos Olímpicos agora apenas com a soltura dos pombos e apenas a salva de tiro? E algo que nós percebemos é que como a cultura vai mudando o nosso gosto, como a cultura vai mudando o nosso olhar, vai trazendo novas cores. E aí nós aprendemos algumas lições acerca disso, de como nós vamos sendo aculturados, como nós vamos sendo embebidos da cultura e nós vamos sendo modificados ao longo do tempo. Portanto, olhando na perspectiva teológica, olhando na perspectiva acerca das Escrituras, né, a teologia ela deveria
não ficar apenas no campo da teoria, mas ela deveria mudar as nossas vidas no campo da prática, como nós nos relacionamos com os nossos vizinhos, como nós trabalhamos, como nós agimos no nosso dia a dia. E aí eu me lembro de uma frase bastante conhecida do teólogo suíço Karl Barth, que ele dizia, que pegue um jornal e a Bíblia, leia os dois, mas interprete o jornal a partir da Bíblia. Ou seja, a Bíblia deve ter a palavra final no confronto entre a palavra de Deus e o jornal, a palavra de Deus, e o dia a dia, o cotidiano, a palavra de Deus deve ter a ascendência, deve ter a prevalência. Olhando para as coisas novas, e nós vamos ouvir Jesus falando disso aqui, eu estava me lembrando, e certamente poucos irmãos aqui, mas poucos, talvez capazes de contarmos aí nos dedos das duas mãos, aqueles que tiveram acesso a ferro de passar roupa em brasa. Eu me lembro dessas situações em que você tinha que ir ao fogão de lenha, pegar a brasa, colocar no ferro de roupa, abanar de um lado para o outro, depois soprar, e ali você ia passando as roupas. Hoje nós não conseguimos pensar na hipótese de voltarmos a passar as nossas roupas com ferro em brasa. Hoje nós estamos num tempo diferente, em que nós estamos adaptados à energia elétrica, nós não conseguimos mais voltar ao tempo de lamparina, como há 200 anos naquela fazenda, ou na fazenda Babilônia, lá perto de Pirinópolis. E muito a propósito desse texto, hoje essa pequena passagem nos fala acerca da alegria, ou da verdadeira alegria. E ele nos fala de que Cristo é a verdadeira alegria. Por mais que nós tenhamos outras que são legítimas, mas Cristo é a verdadeira alegria. E nós vamos, nesse texto, pensar algumas questões, algumas coisas. Primeiro, que em uma festa a alegria é o prato principal. Segundo, que nos novos tempos requerem novas práticas, e que as mudanças são difíceis e levam tempo. Portanto, essa passagem ela está dividida em 3 partes, e ela começa com uma controvérsia acerca do jejum, muito despretensiosamente acerca do jejum, e depois a resposta de Jesus em forma de 2 parábolas, de 2 figuras muito conhecidas naquele tempo, que no centro de toda essa controvérsia, Jesus está falando de si como o Messias, ele está falando de si como aquele que inaugurou um novo tempo, e que faz com que se olhe para trás, agora com alguns reparos. Jesus fala de si como noivo, e ele conclui com essas 2 parábolas. Primeiro, Jesus mostra que em uma festa a alegria é o prato principal. Acompanhe na sua Bíblia logo no início. Ele diz assim, olha, quando ele é questionado acerca dos seus discípulos, disseram-lhe, pois, os discípulos de João, bem como os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. E Jesus nesse texto vai falar ele vai comparar esse momento atual como um casamento. E eu queria pensar com os irmãos aqui, recentemente eu tive o privilégio e a honra de celebrar um casamento de irmãos nossos, e eu fiquei lendo esse texto e imaginando. O casamento é um momento de alegria. O pastor Silvio, não foi pastor Silvio, foi um outro irmão que mencionou, mas o casamento, eu acompanhei esse casal que celebrei o casamento. Eles tiveram que adiar por conta da pandemia por 2 vezes, e eu vi assim, nos encontros que tive com eles, o desconforto, porque o buffet já contratado, a filmagem contratada, o salão contratado, então adia, toda a expectativa, já haviam alugado o apartamento, ia completar quase 1 ano com o apartamento alugado, e eles não podiam casar.
casar. E ao final, mais recentemente decidiram: nós vamos nos casar. Quem puder ir com todas as questões de segurança que nós estamos preparando, amém. E eu fiquei imaginando, olhando para esse texto, Jesus falando de casamento, e ele comparando ele traz a perspectiva do casamento. Eu fico imaginando, no casamento as pessoas estão bonitas, as mulheres muito bonitas, muito mais bonitas, produzidas, cabelo arrumado, maquiagem feita, roupas lindas. Os homens a mesma coisa, todo mundo cheiroso. E eu fiquei pensando, e aí depois, daqui a pouco vocês vão ver onde é que eu estou querendo chegar. Imagine um casamento em que a noiva vai de preto, o noivo vai vestido de pano de saco e cinzas na cabeça, os convidados de roupas esfarrapadas, todo mundo de cabeça baixa, triste, macambúzio. A primeira ideia que vem é que, olha, tem alguma coisa errada, esses dois não deveriam se casar. Está tudo muito fúnebre, muito estranho, não tem ar de festas. A questão toda aqui começa na passagem anterior, em que os fariseus, os escribas, os seus discípulos questionavam Jesus: olha, é muito estranho, o senhor come com um publicano. Ou seja, gira em torno de comida. Então o senhor se assenta, o senhor come com um publicano. E, ironicamente, as perguntas que eles fazem a Jesus, após acusá-lo porque ele comia com pecadores, olha, os seus discípulos só comem e bebem, eles não jejuam. Os seus inquiridores, eles estavam preocupados em manter os rituais, a essência da religião, aquilo que eles estavam acostumados. Mas a questão principal que eles não estavam percebendo era: quem é Jesus? Quem é aquele que os seus discípulos mudaram os hábitos que anteriormente eles cumpriam? E a presença de Jesus muda tudo, incluindo as regras que dominavam aquele tempo. E é isso que nós vamos ouvir do Senhor, é isso que Ele quer nos falar aqui. Ou seja, se antes eles falavam da companhia de Jesus, agora reclamam da alegria dos discípulos de Jesus. Incomoda a alegria do povo de Deus, incomoda a alegria daqueles que estão andando com Jesus. É uma alegria diferente. O que eles estão dizendo: olha, vocês deveriam estar jejuando, andando de cabeça baixa, estar orando, estar demonstrando publicamente essa infelicidade ou essa tristeza de coração, essa insatisfação. No fundo, a reclamação deles não era por causa de comida, não era porque eles estavam comendo e bebendo, mas era porque eles estavam alegres. Porque os discípulos dos escribas e dos fariseus, eles demonstravam a sua insatisfação publicamente, e eles queriam ser reconhecidos por isso. Era um motivo de orgulho espiritual. Então vamos entender um pouquinho acerca do jejum. Quando logo no início da nossa caminhada na igreja evangélica, eu ouvi alguns irmãos falando: olha, nós vamos fazer jejum. Então eu me lembro às vezes do pastor falar: olha, escolha algo que você gosta muito e faça jejum dele. Então vou jejuar de Coca-Cola. Eu vou jejuar de televisão. Eu vou jejuar disso, eu não vou comer doce por uma semana. E quando nós olhamos o que a lei fala acerca do jejum, que a palavra de Deus fala acerca do jejum, ela não está falando acerca disso, de jejuar de Coca-Cola. Uma perspectiva do jejum é que quando você tira o alimento, experimentem ficar um dia sem se alimentar. Bate uma fraqueza tão grande, uma sensação de que você vai passar mal, te leva a uma sensação de fragilidade que te conduz a olhar quem você realmente é. Essa é uma das perspectivas. Mas o jejum naquela época, e na lei de Moisés em Levítico, previa o jejum praticado uma vez por ano, no dia da expiação.
E depois os sinédrios, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, eles criaram novas maneiras, eles inseriram mais oportunidades de jejum, e eles começaram a jejuar 2 vezes por semana, e isso servia para eles de motivo de orgulho. E nós vamos perceber naquela parábola do fariseu e do samaritano, que ele diz: olha, eu não sou como esse, eu jejuo 2 vezes por semana. Então o jejum era motivo de orgulho, era motivo de ser visto pelas pessoas como alguém que possuía uma piedade, como alguém que era alguém bastante espiritual. Então era uma prática muito comum no Antigo Testamento, mas ela não envolvia apenas abstenção de alimentos ou ingestão de líquidos. O objetivo era a pessoa desligar-se um pouco do que é material e procurar meditar acerca de algo que é muito mais profundo. Nós vamos perceber que Davi jejuou pela vida do seu filho com Batseba, e ele chega a dizer assim: olha, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Se nós prosseguirmos esse texto, nós vamos perceber que a criança havia morrido. Ele diz: olha, como ela morreu, eu não preciso mais jejuar. O jejum podia ser individual, como fez Davi, mas também podia ser coletivo. O rei de Nínive convocou um jejum porque o povo foi convertido. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, nos diz o texto de Oséias capítulo 2. Portanto, o jejum era uma prática bastante conhecida, e mostram que ele requer, na verdade, o motivo do jejum é colocar-se numa posição de humilhação diante de Deus, de quebrantamento diante de Deus, reconhecendo quem você é e quem é o Senhor. Mais do que a abstinência de alimentos, é quebrantamento diante do Senhor. Por isso, vou jejuar de Coca-Cola, de doce, de televisão, vou ficar 2 dias sem acessar as redes sociais. Não faz muito sentido na perspectiva do jejum que as Escrituras previam e traziam. O jejum era acompanhado de um sentimento real de dor e necessidade de quebrantamento diante do Senhor. Ele visava expressar esse sentimento de tristeza, mas uma tristeza por causa do pecado. Quando aquele que jejuava olhava para si, para sua incapacidade de agradar a Deus como Deus requer diante do seu pecado, ele se entristecia. Era esse sentimento de dor, de quebrantamento diante do Senhor. O termo hebraico empregado no Antigo Testamento é iná, nafshô, que significa afligir a alma. Então, é jejuar para que o coração dobre-se diante do Senhor. Por isso, vários pontos dessa passagem estão ligados ao costume dessa época. Eles falavam, olha, os discípulos de João Batista jejuavam, mas se nós olharmos os discípulos de João Batista, eles tinham um viés um pouco ascético. João Batista vivia no deserto, e nesse momento João Batista estava preso. Eles estavam tristes porque João Batista estava preso. E os discípulos dos fariseus jejuavam 2 vezes por semana, e não como Levítico 16, 29 prescrevia, e faziam isso em praças públicas. Isso pode ser visto em Lucas, e quando nós vemos a parábola do publicano e do fariseu, nós entendemos um pouco isso. Para ver o que o jejum está nos dizendo aqui e qual é essa exigência. E na verdade os discípulos de Jesus estavam seguindo uma rotina diferente, uma rotina normal. E isso estava incomodando, porque eles comiam, porque eles bebiam, tudo era festa. E a resposta de Jesus para eles é uma resposta bastante interessante. Jesus diz assim para eles, versículo 34: podeis
fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está o noivo com eles? E aquela figura, aquela ilustração que eu trouxe acerca do casamento, como ir a um casamento festivo, muito festivo, com muita comida, e dizer: olha, não vou comer absolutamente nada. Eu estou muito triste, eu não quero comer. Perceba pelas minhas olheiras, todos os convidados fazendo dessa maneira. É muito estranho. E isso que eles não estavam entendendo nesse momento. Os discípulos de Jesus comiam, bebiam normalmente, e Jesus lhes responde desta maneira. Jesus respondeu com uma pergunta a partir da ilustração de uma situação que nós precisamos entender bem acerca do casamento. Eles sabiam o que Jesus estava querendo dizer com o casamento, e isso escandalizava, e isso incomodava, porque Jesus está dizendo, usando essa metáfora, que não se pode jejuar ou ficar triste no casamento. Jesus está dizendo que Ele é o noivo. E eles sabiam naquele contexto que Jesus estava falando que as profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo nele, que Israel era a noiva e ele o noivo da igreja, ele o noivo do povo de Deus. E era essa a dificuldade dos escribas e dos fariseus. A festa de casamento naquela época durava 7 dias, 7 dias de alegria, 7 dias de festa, 7 dias de abundância de muita comida. Os rabinos que estavam lecionando, eles suspendiam as aulas para ir às festas. Tamanha a importância para se alegrar com os noivos, com as famílias dos noivos. Portanto, seria muito complicado ir a uma festa de casamento como convidado e jejuar justamente na festa de casamento. Por isso Jesus pergunta: pode jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Jesus está dizendo, afirmando: eu sou o Messias, eu sou o noivo prometido. Nós estamos vivendo um novo tempo. O reverendo Isaltino Gomes Coelho Filho, ele falando acerca dessa questão do jejum, ele diz: olha, a festa de casamento não é um funeral, e os amigos do noivo não são carpideiras. Festa de casamento é ambiente local para muita, mas muita alegria. Porque toda festa de casamento que nós vamos, nós temos que nos lembrar do casamento de Cristo com a sua igreja, do casamento de Cristo com o seu povo. As pessoas estavam familiarizadas com o costume de casamento no Oriente Médio. Era muito comum. Por isso eles se escandalizavam quando Jesus proferia isso. Uma segunda lição que esse texto nos traz, que a partir do verso 36 ao 38, novos tempos requer novas práticas. Acompanhe na sua Bíblia, verso 36. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Ora, Jesus está dizendo para eles que a presença de Jesus no meio deles agora exige uma nova maneira de viver. Quando Jesus diz que, no verso 35, que haveriam dias em que o noivo seria tirado, e aí eles poderiam jejuar, mas agora não, ele já estava dizendo como que aconteceria. E esse tirar aqui não é apenas algo simplório, mas é algo ser arrebatado. Ele estava se referindo à cruz. Ele estava dizendo que ele seria arrancado do meio do seu povo. E nesse tempo, sim, aí os seus discípulos deveriam chorar, jejuar e entristecer-se. A resposta de Jesus, ela traz essas verdades concisas, e ela é a chave para entendermos o que está acontecendo.
O significado profundo que tinha na resposta de Jesus deixava os fariseus desconfortáveis. Porque ele estava dizendo, na verdade, quando ele fala, olha, e nós conhecemos bastante essa ilustração, esta figura que ele diz acerca de pegar um pedaço de tecido novo e costurar num pedaço de tecido velho, e lá naquela cultura eles sabiam muito mais do que nós. E eu me lembro quando criança que às vezes comprava-se uma roupa e quando lavava ela encolhia. Hoje tecidos são muito mais elaborados, são muito melhores. Não me lembro de acontecer isso com muita frequência, mas em anos passados isso era uma coisa comum. Portanto, o que Jesus está falando acerca dessa figura que era bastante conhecida, eles também conheciam muito bem o outro simbolismo acerca do vinho. Como nós sabemos, naquela época não tinha garrafas de vidro, e naquela época pegava-se o couro de animais e às vezes tirava a pele com o couro quase inteiro e fechava-se apenas a parte das patas, deixava curtir e armazenava o vinho ali. Os irmãos se lembram muito bem certamente desta passagem, já conhecem bem. O vinho novo, ele fermenta, ele gera gases. E o couro novo, ele ainda tem uma capacidade de expansão, de elasticidade. E eu conheço esse negócio muito bem. Há muitos anos a gente via pessoas trabalhando com couro cru, e quando molhava ele dava uma esticada. Então Jesus está dizendo para eles, olha, esses dois exemplos que estou dando para vocês, é porque tempos novos exigem práticas novas. E aí, Jesus está na verdade lembrando aquilo que os profetas já haviam falado, inclusive acerca dele, acerca do casamento, como Jesus é um noivo, como ele vai desposar Israel. E o escândalo maior é porque o Senhor se coloca como Messias. Naquele contexto da cultura judaica, afirmar que era o noivo era dizer, eu sou o Messias, aquele prometido. Oséias, no capítulo 2, de 19 a 20, ele diz assim, palavra de Deus, desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Deus está dizendo que Ele é o Senhor, que Ele é o noivo. E Isaías, falando acerca da noiva do Senhor, ele diz, olha, nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra será denominada jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará, porque como o jovem desposa uma donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o Senhor. Jesus está dizendo para eles, eu sou o noivo de Israel. Israel é a minha noiva. O noivo conquistará a sua noiva por meio do sofrimento, por meio da morte, por meio da cruz, por meio da rejeição. As profecias diziam que Deus seria o noivo. As profecias apontavam para Cristo Jesus. Portanto, para nós que vivemos hoje, o que esse texto tem para falar? Que Jesus é o noivo que veio, que hoje nós devemos viver alegres. Alegres porque Ele veio, alegres porque a redenção chegou, porque nós estamos vivendo tempos novos. Jesus não está dizendo que jejuar é ruim. Jesus não aboliu isso. Jesus jejuou durante 40 dias. Mas Ele disse, enquanto o noivo está presente, não é tempo para jejuar, para se entristecer, mas tempo de alegria.
Os profetas já falavam acerca de Jesus. Ele está dizendo que ele é o noivo e que os seus discípulos são os convidados. Nós somos os convidados. Você é o convidado desta festa. É o convidado que tem que estar alegre porque você foi incluso na redenção de Cristo Jesus, desse reino que chegou. Nós somos os convidados. E é como se Jesus estivesse dizendo: olha, há tempo para tudo. Brincadeira tem hora. Agora é tempo de se alegrar. Não é tempo de jejuar. Virá o tempo de jejuar quando o noivo for tirado. E aí jejuarão assim que o noivo for tirado. O que os escribas e fariseus não estavam entendendo, e o que muitos de nós hoje não entendem, é que houve um upgrade, mudou o nível. Hoje nós temos o noivo, que não está fisicamente, mas por meio do outro Consolador que Ele deixou para que nós nos alegrássemos nele. Jesus está querendo dizer, quando Ele cita o exemplo das vestes novas ou do pano novo, que não pode ser costurado com o pano velho, sob pena dele encolher e rasgar o pano velho e fazer um buraco ainda maior, ou do vinho novo sendo colocado em um odre velho que está enrijecido, já com pequenas fissuras, e que vai fazer perder tanto o vinho quanto o odre. Jesus está dizendo: olha, não cabe mais dentro do modelo que vocês caminham perante a lei, ou nesta obediência à lei, e não apenas à lei, mas aquelas novas regrinhas que foram inseridas. Um jejum que era previsto na lei como uma vez a cada ano, e depois se inseriram novas regrinhas por meio das tradições orais, e colocava sobre as pessoas um jugo que a palavra de Deus não colocava, e lhes exigia que cumprissem, que andassem tristes, apenas por uma questão de obrigação, uma medida mecânica. Jesus está dizendo: olha, os novos tempos não comportam mais nos antigos. Não dá mais para passar roupa com ferro em brasa. Não dá mais para ficar sem energia elétrica e usar apenas a lamparina ou a vela dentro de casa. Jesus está dizendo: os tempos mudaram, agora vocês têm o noivo. Agora o modo de viver é outro. Com isso, Jesus queria dizer que as práticas do novo modelo de vida que Ele trouxe não cabiam mais dentro do judaísmo. Aquela exigência que os escribas e fariseus colocavam diante das pessoas não tinha mais sentido, porque o libertador chegou, porque a verdade chegou, a verdade que liberta chegou, e ela é Cristo Jesus. Portanto, agora novas práticas de justiça, não aquelas que o judaísmo prescrevia, elas não tinham mais aplicabilidade na sua maioria. Sobretudo porque a função principal da lei era apontar para Cristo Jesus. Era apontar para o Messias, era apontar para aquele que deveria vir, mas agora ele veio. Esse texto nos fala também como é difícil mudar. As mudanças são difíceis e leva tempo, bastante tempo. Verso 38. Verso 39 diz assim: e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz:
o velho é excelente. Jesus está falando da dificuldade de escribas e fariseus, os seus seguidores, se adaptarem à nova realidade, olharem Jesus como o Cristo, o Messias, o noivo de Israel. A dificuldade que eles tinham de mudar o seu meio de vida, de adaptar-se agora a essa nova mudança. Ou seja, Jesus está usando a figura do vinho, do pano, para dizer que a perspectiva e a vida que Jesus trouxe não cabe mais no modelo antigo do judaísmo, de tentar agradar a Deus por obras, porque não se consegue. Chegou o tempo de compreender que a salvação não vem por meio de obras, de sacrifícios, de jejuns, mas por meio da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor, expressada, materializada na vinda de Cristo Jesus. Jesus está dizendo para eles da dificuldade que eles têm, por isso eles querem apenas o vinho velho, por isso eles preferem o vinho velho, acham que o velho é excelente, da dificuldade que eles têm de compreender que o tempo estava cumprido. Não havia compatibilidade entre o que Jesus trouxe, do Evangelho que Jesus trouxe, e aquela maneira de viver legalista, pelas obras, pelo suor do rosto e não pela graça. Não era mais possível viver pelo suor do rosto, pela força dos braços, mas o tempo todo pela graça, o tempo todo por aquilo que o noivo fez na cruz. É um tempo novo, nós estamos vivendo um tempo novo. Nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor Jesus aceita esta acusação de que ele é beberrão, de que ele come com pecadores, de que ele ensina mal os seus discípulos, que só comem, só bebem, nem jejuam. E eu acho interessante algo que o Michael Horton, falando acerca da história de Jó, ele mostra uma dramatização, ele fala que é uma dramatização como se fosse num tribunal, um drama cósmico travado entre Deus e o seu povo. E nesse drama é como se Israel estivesse constantemente colocando Deus no banco dos réus. É como se os escribas e fariseus estivessem julgando Jesus, o colocando no banco dos réus. E aí o Michael Horton diz, o interessante é que Deus se permite deixar colocar no banco dos réus. Ele se deixa achar culpado pelos nossos pecados. Jesus se deixa colocar nessa situação, porque Ele sabe que a cruz é que dará para o seu povo vida eterna. Essa passagem é muito rica, nós precisamos ter um quadro bastante claro, e a partir da palavra de Deus, que nos é dado por meio da exposição da palavra de Deus. E essa exposição, ordinariamente, com muito mais frequência, acontece quando o povo de Deus está reunido em congregação, normalmente aos domingos. Por isso é importante esse louvor junto, esse louvor conjunto, essa adoração, esse culto conjunto que nós fazemos no domingo, porque nós somos chamados para nos alegrar. Nós viemos aqui para receber um banquete da palavra de Deus.
Jeremias nos diz mais ou menos que o que nos sustenta é o caráter de Deus. Em outras palavras, ele diz: a misericórdia é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é a causa de não nos sermos consumidos. Eu gosto muito desse texto. Michael Walton diz que Deus prefere ter filhos que de vez em quando reclamam com Ele, ou que, entre aspas, o colocam no tribunal ou no banco dos réus, do que filhos que lhe viram as costas e não querem se relacionar com Ele. Os discípulos de Jesus estavam caminhando com aquele que era o pão da vida, o alimento. Nós temos hoje o pão da vida, o alimento, o Deus vivo, e nós não precisamos voltar às coisas do passado, às obras da lei. Eu me lembro que certa feita Nilza e eu fomos na ordenação de um pastor, não era presbiteriano, e nós estávamos naquela expectativa. Era um colega de trabalho da Nilza, e aí depois entrou, vindo dos fundos da igreja para a frente, aquela figura do pastor. Estava de terno, mas ele cobria os ombros com um manto branco, com a estrela de Davi, com umas listras azuis, carregando uma ovelha e um cajado na mão. Essa é uma tentativa de voltar ao passado, àquilo que era sombra e que apontava para Cristo Jesus. Talvez isso chame um pouco a atenção, mas nós temos hoje o pão da vida, o Redentor, e nós aguardamos o retorno dele, mas nós temos certeza de que ele foi preparar um lugar para nós. Estamos vivendo um novo tempo que requer uma nova postura, uma nova conduta. Eu fico imaginando, eu volto atrás, irmãos, eu sou do tempo um pouco mais antigo, e alguns irmãos vão se lembrar, mas eu sou do tempo do televisor de tubo, preto e branco, em que ver um jogo de futebol era muito diferente de ver o gramado verdinho, em que, para que o televisor parecesse colorido, as pessoas compravam uma tela que ela tinha 3 cores naquela tela e colocava na frente do televisor: verde, vermelho e um amarelo, e imaginava que ia transformar o aparelho em televisor colorido. Na década de 1970, ver o jogo com campo verdinho é muito mais bonito. Com televisor de 8K ou quantos Ks hoje nós temos. Hoje nós temos o Senhor Jesus, vive ressurreto, que ascendeu aos céus e que é o motivo da nossa alegria para estarmos juntos como igreja. É isso que ele nos fala nesse texto. Não cabe mais, não dá para costurar pano novo em pano velho, nem colocar vinho novo em odre velho. Porque o novo modo de vida e a dignidade que nós recebemos em Cristo Jesus requer de nós uma nova postura e uma vida em alegria diante do Senhor, porque nós temos o noivo, e agora nós temos a figura do Consolador que foi nos deixado para que nós não ficássemos só até o dia em que o Senhor retornar. Essa é a nossa alegria. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que por nós mesmos e por nossos pecados nós não podemos permanecer na Tua face. Tu és um Deus justo. Nós sabemos, ó Senhor, que temos um mediador, que é Cristo Jesus. Foi Ele que nos trouxe redenção.
Hoje nós estamos vestidos com a sua justiça e por isso te somos gratos. Podemos, ó Deus, não podemos voltar ao passado, mas hoje nós temos a alegria de ter um Redentor que habita dentro de nós, Cristo Jesus. Ó Deus, portanto, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Sabemos que ela nos molda o nosso caráter. Pedimos ao Senhor que abençoe a Tua igreja. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.